Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Trará fazendo assim: conforte o desesperado, não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído, você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio, chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente, sua alma não está usando um corpo vulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Sério e ignorante, ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Olhe o triste. Não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com bons pensamentos e nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, Senhor. Tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Vamos ler o Livro dos Espíritos. Relações no além-túmulo. Pergunta 274. A existência de diferentes ordens de espíritos resulta para estes alguma hierarquia de poderes?
Há entre eles subordinação e autoridade? Resposta: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Letra A. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que são superiores? Resposta: eu disse, irresistível. 175. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os Salmos. Letra A. Devemos entender essa elevação e esse rebaixamento. Resposta: não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Jesus, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exalçar será humilhado? No Evangelho segundo o Espiritismo, aquele relato de uma rainha, eu acho que é Catarina de Médicis. Ao desencarnar, ela chega no mundo dos espíritos achando que ela seria recebida de acordo. Mas aí ela vê que dores dela, que eram muito humildes, ascendência moral muito maior que a dela, né? Porque na verdade ela que era a baixos méritos. 176. Aquele que foi grande na terra e que como espírito vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Posta, às vezes bem grande. Se era orgulhoso e invejoso. 77. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos ainda o tem por seu superior? Posta, o título nada vale. A superioridade real é a que tem valor, ou seja, superioridade moral. 178. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Qual sucede entre vós? Em um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade, formam grupos ou famílias, pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas, pela necessidade de acharem entre os que se lhe assemelham. Nota de Kardec. Há uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e encontram. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos. A virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. 79. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte, e é assim que deve ser, para que possam influir sobre os maus. Regiões, porém, que os bons habitam são interditadas aos espíritos. Não as perturbem com suas paixões inferiores. 80. Que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Comentários? Fred, eu me recordo de uma alusão que o Chico Xavier fez,
ele, em desdobramento, ele esteve no plano espiritual e encontrou esses tais políticos, esses grandes empresários, né, que nunca praticaram a caridade, pelo contrário, né, usurparam o erário público, em condições deploráveis no mundo espiritual, né? Tenso sofrimento. Então, a responsabilidade que nós temos aqui no mundo material é muito grande. É melhor estarmos aí nessa condição aí de intermediário, né? Classe média para baixo, né? Porque quem tem muitos recursos, muito tem, né, a oferecer ao seu semelhante, praticar a caridade mais efetivamente, mais materialmente, digamos assim, né? Bom, o que nós temos que fazer, a gente sabe que existem as hierarquias lá no plano espiritual. É evidente que tem que haver. Há uma separação, né? Maus ficam lá, na erraticidade, e os bons têm uma vida espiritual mais aconchegante, mais fluídica, dizemos assim, né? E podem acessar mundos, alguns que são mais evoluídos, né? Acessar conhecimentos que aqui nós não temos, né? Ou que nos privaram deles, né? Há muito disso, né? Tem muito conhecimento aqui na Terra, muito foi ensinado, muito foi transmitido ao ser humano para que ele tivesse dado até um salto evolutivo, não, Fred? Mas a ganância, o egoísmo falou mais alto, né? Lucro, né? Questões da riqueza. Com isso, nós estamos privados aí de muitas doenças já deveriam ter sido erradicadas do mundo material, né? E não o são, né? Muitos avanços, a gente sabe disso, que foram protelados, foram esquecidos, foram ocultados, né? Desde esses grandes avatares que aqui estão, são jogados em cárceres para ficarem são silenciados de, de forma mais vis possível. Não, meu irmão? Obrigado. Obrigado, Rubem, pelas palavras. Eu estava aqui lembrando, outro dia eu estava assistindo uma palestra da Maíse Braga. Ela estava dizendo na palestra, né, que, na verdade, a cura do câncer, ela existe, né? Só que ela está distribuída entre 8 a 10 cientistas. Mas como cada um deles quer descobrir sozinho a cura, então ela ainda não foi possível. Juntassem o seu conhecimento, já poderíamos ter a cura do câncer. Então, a gente vê que, né, o homem ele não é especialmente perverso, é ignorante das realidades espirituais e pensando nas suas palavras, né, que bom que a gente é mais ou menos aí uma classe média para baixo, porque se tivéssemos nascido em berços de ouro, na opulência, com muito dinheiro, muito poder, tá que nós não meteríamos os pés pelas mãos, não faríamos tudo aquilo que a gente acaba condenando nos nossos irmãos políticos. Eu consulto a minha própria consciência, eu vejo que é improvável, ansiado das realidades espirituais, família mais materialista, e muito provavelmente eu teria sucumbido a todas essas tentações que faz um esforço para combater, né? Porque Emmanuel que dizia o Chico, né? Perguntou, acho que foi alguma coisa assim,
quem são os criminosos, né? E Emmanuel vira para eles: somos nós, chicos, só que nós não fomos descobertos, né? Querendo dizer assim, todos nós temos um passado tenebroso e basta que a gente tenha novas oportunidades no caminho meio desviado para a gente repetir os mesmos erros. Por favor, Rubens, seus comentários. É, o que nós depreendemos sempre das nossas leituras, nossos estudos aí, né? Durante todo esse tempo que nós estamos juntos, fazendo esse trabalho, em prol dos nossos irmãos encarnados, encarnados, né? Que eu sempre procuro mentalizar todos, né? Quando nós estamos fazendo as orações, quer sejam iniciais ou do término da reunião. Realmente a fortuna, ela traz muitas responsabilidades para quem a tem, né? Para quem foi dada, né? Então, você vê na leitura aí, né? Que você falou, né? A rainha chegou lá achando que os súditos iriam tratá-la com deferência lá, né? Mas, na verdade, os súditos estavam muito além dela em termos evolutivos, né? Espiritualmente, e ela concluiu, né? Ela cientificou, né? Que ela estava numa condição até bem inferiorizada quanto a eles. Então, é por isso que há essas trocas, né, cara, que a gente ouve falar, né, no espiritismo. Bem rico, não cumpre com suas, né, com o que foi pré-ordenado lá, né, não praticou a caridade, não ajudou ninguém, perseguiu, não, não é assim, toda aquela sorte de maledicências que o mundo aqui às vezes impõe a essas criaturas, né? Então, realmente, a justiça divina, ela é extraordinária, né? Ela é perfeita. Vamos ser julgados, né? Por nossas obras, né, meu irmão? Pelo que fazemos, também pelo que deixamos de fazer, né? É isso que a espiritualidade nos impõe. E é uma verdade insofismável, não, meu irmão? Obrigado. Obrigado, Rubem. Quer falar alguma coisa, Rosângela? Não, Fred, obrigado. É, realmente, Rubem, por isso que no plano espiritual não tem advogado, né? A justiça divina, que é perfeita, não é necessário recurso. O próprio culpado reconhece as suas dificuldades. Agora, fazer a nossa agradecendo a espiritualidade maior por estar em nosso meio, por ter procedido a limpeza do nosso ambiente familiar, trazido aqui os irmãos que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós mesmos. Também agradecendo por estarmos reunidos em nome de Jesus. Vamos vibrar pelos nossos irmãos suicidas, lá em casa, que nos vê, nos escuta. Pense naqueles que você conhece, que também acabaram saindo da vida por essa porta, que o sofrimento desses irmãos é intenso, pelo Clóvis, pelo Luiz Roberto, pelo Elias, pelo Alain, pelo Bruno, pela Carla, pela Verena, pela Gabriele. Todos eles sejam amparados. Nossos irmãos obsessores que outro não perdoaram as nossas dificuldades, as nossas traições, que ainda continuam conosco, possam, nova chance, reiniciar suas caminhadas. Nós não somos os mesmos de antes. Carregamos as mesmas dificuldades.
mas já estamos querendo acertar, fazer diferente. Peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos trabalhar na seara dele, refazendo os nossos atos, ajudando aqueles que nós podemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos ampare e sempre haja paz nesse mundo, proteção a todas as nossas crianças. Misericórdia, Deus, sim, misericórdia da sua humanidade. Obrigado, meu irmão. Amém. Deus abençoe a todos.